Olá pessoal, bom dia. Faz alguns dias que eu não apareço por aqui, né? Hoje vamos falar a respeito da verdade, que a gente sempre fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa, né? Essa verdade é a verdade sobre quem Deus é, né? Quem é Deus? Quem Deus é? Nós somos muito limitados para falar quem Deus é. A nossa mente humana não consegue entender quem é Deus, né? Então, assim, uma das palavras assim que eu estava analisando, conforme o Joel Goldsmith fala, ele chama de o infinito invisível. Minha mente humana não consegue mensurar o que significa o infinito invisível, né? Mas segundo as descrições bíblicas, nós temos vários atributos de Deus, né? Que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares a todo momento. Esses são os atributos do Senhor. Mas algumas qualidades de Deus, que são o amor, né? A bondade, a longanimidade, que é aquela paciência de suportar os contratempos por causa de outros, né? A alegria, a paz, a fidelidade, a mansidão. Isso são características de Deus, são qualidades de Deus, né? Então, essa verdade é a única coisa que existe. As características de Deus. São essas verdades, né? Deus é prosperidade, né? Deus é suprimento eterno, né? Deus é. E ponto final. Essa é a única verdade. Agora, por que fala: e conhecereis a verdade vos libertará? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, preste atenção, se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Deus mora dentro de mim, eu me torno um com Ele. Então as qualidades de Deus passam a ser as minhas qualidades, né? Porque é só no amor que existe a verdade, é só em Deus que existe a verdade. Não existe verdade na doença, não existe verdade na mentira, não existe verdade no ódio, não existe verdade no desânimo, não existe verdade no medo, não existe verdade na preocupação. A única verdade que existe é o poder de Deus, que é o único poder. Então, quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus e passo a ter a mesma consciência que Deus tem, eu passo a viver uma vida de paz, porque é da vontade de Deus nos dar o reino. E a Bíblia nos afirma, né, lá em Romanos 14:7, que o reino de Deus é paz e alegria de espírito. Então, se eu começo a viver essas qualidades de Deus, assumo que elas são as minhas qualidades também, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu entendo que Deus está dentro de mim, a consciência dele passa a ser a minha consciência, todas essas coisas que não são verdade, elas vão se eliminando da minha mente e do meu consciente. E eu passo a afirmar todos os dias que eu sou aquilo que Deus fala que eu sou, que eu posso aquilo que Deus fala que eu posso e que eu tenho aquilo que Deus fala que eu tenho. Então, dessa forma, eu começo a viver no estado de paz de espírito, né? Essas qualidades de Deus são chamadas também de frutos do Espírito, né? Então, quem tem essas qualidades é uma pessoa que vive no reino de Deus, no estado de consciência de paz e alegria, né? E quem não tem essa consciência que Deus está dentro dele e que ele, né, é filho amado, ele é herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, ele não tem essa consciência, ele não acredita que essas coisas é verdade. Então, ele não tem essa consciência da verdade, ele vai viver no erro, né? E a Bíblia chama o erro, essas coisas que nos trazem tristeza, vergonha e decepção, a Bíblia chama de obras da carne, né? Quem que nunca viveu uma obra da carne? Eu já vivi inúmeras dessas que eu vou ler aqui para vocês. Olha,
Aqui fala assim, as obras da carne são a lascívia, né? O adultério, a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, os homicídios, as bebedeiras e as glutonarias, né? Se você for analisar aí, pode ter certeza que alguma dessas obras da carne você já viveu. Só que essas obras da carne, ela não deixa você viver no reino de Deus, que é um estado de paz e alegria. Por quê? Porque no outro dia, depois que você faz alguma coisa dessas aqui, você amanhece com vergonha, decepcionado com você, chateado, entristecido, né? A não ser que, a Bíblia fala, tem pessoa que isso daqui a mente dele já cauterizou, que ele já não tá nem aí mais se é pecado, se não é. Então ele vai fazer, a Bíblia fala assim que a prostituta, né? Ela comete o pecado, o adultério, e no outro dia ela levanta cedo, limpa a boca e fala, fiz nada demais, super normal, natural. Daí tudo bem, é consciência dela, não é problema mais nosso. Mas a pessoa que tem um chamado de Deus, a pessoa que é filho de Deus, herdeiro de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode até cometer uma dessas coisas aqui. É normal, gente, tá? Só que o que vai acontecer? No outro dia ele vai ter arrependimento, porque aquilo vai ferir o coração dele em primeiro lugar. E se ele está triste, significa que o Espírito Santo de Deus também está triste, porque o Espírito Santo de Deus está dentro dele. Aí o que acontece? Quando tem uma palavrinha chamada arrependimento, o Espírito Santo de Deus nos convence que aquilo é errado, porque as obras da carne, se quem me falar que não é gostoso, pelo amor de Deus, para de mentir, porque os desejos, a gente quer satisfazer os desejos da carne da gente, então qualquer desejo desse daqui é bom, né? A princípio é bom, mas no final a Bíblia fala que é amargo igual fel, porque traz desgraça, decepção, tristeza. É bom no momento. Essa paz que essas coisas nos dão é momentânea, acaba. Mas a paz que Deus dá é eterna. Então, por questão de inteligência, a gente tem que optar por aquilo que faz bem no espírito, aquilo que traz paz no espírito. Então, qualquer coisa dessas que são chamadas de obra da carne, não compensa. Na hora, nossa, uma maravilha, né? Você bebe, você faz isso, faz aquilo. E no outro dia, quando vem a consciência de Deus, que fala assim, você é amor, você é paz, você é bondade, você é fidelidade. E aí começa aquele conflito entre os frutos do Espírito, né, e as obras da carne. Começa um conflito entre o espiritual e o carnal, né? Então, assim, o que te traz paz? É uma pergunta, né, que você sabe. Se você falar assim, tal coisa que me traz paz, tudo bem, é a tua consciência. Ninguém muda ninguém. Entenda, ninguém muda ninguém. Mas tudo aquilo que eu puder ver que deu resultado na minha vida, para o bem, para a paz de espírito, eu decidi passar para os outros. Então teve coisa na minha vida que eu já fiz e que na hora era muito bom, mas muito bom mesmo. Só que no outro dia eu amanhecia assim, com uma ressaca moral, com uma tristeza na alma, com uma angústia no coração, e eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu queria paz. Eu quero a presença de Deus no meu coração. Por mais que Deus olhe aqui na terra e veja que não existe ninguém perfeito. Entendeu? Mas Deus vai olhar e vai dizer assim, beleza, se arrependeu? Se arrependeu mesmo? Arrependi. Então vai e não peques mais. E tá tudo certo, passou, acabou, evaporou. Não interessa o pecado que você fez na sua vida. Não interessa. Se você arrependeu, pediu perdão para Deus e se firmou na verdade que é Deus, que é amor, paz, bondade, longanimidade, né, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá tudo certo, meu irmão, acabou. Não fica mais culpando, não. O que passou, passou, acabou. Amém? Então, assim, quando nós temos a consciência de Deus, nós passamos a pensar como Deus pensa, a nossa vida entra em harmonia e ali as coisas de Deus começam a fluir. Porque a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, presta atenção, e a sua justiça, né? A justiça de Deus é tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto.
Quando você busca essas coisas, o reino de Deus, a paz de espírito, a alegria, o amor, a mansidão, busque isso primeiro, que é o reino de Deus, tenha consciência de Deus. As outras coisas na nossa vida fluem. Aí a gente prospera, aí o relacionamento melhora, aí começa as coisas a dar certo na nossa vida, né? Mas quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, né? E na maioria das vezes a gente busca os desejos da carne, o materialismo em primeiro lugar, e aí a gente fica frustrado, fica decepcionado, nada dá certo. Então, por questão de inteligência, lê lá em Mateus 6,33, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Como eu vivo falando, gente, eu falo da palavra, do que eu tenho entendido. Eu tenho lutado 24 horas por dia contra as obras da carne na minha vida. Sabe, eu decidi que eu quero entender cada vez mais os frutos do Espírito. Eu quero viver a consciência de Deus. É uma luta diária, tanto para mim quanto para você, mas vale a pena. Amém? Deus te abençoe grandemente. Viva em paz. Não tem coisa melhor do que um coração, uma consciência tranquila, você deitar no travesseirinho e falar: glória a Deus, hoje eu venci mais um dia. Basta cada dia o seu mal. Amém? Grande beijo, que Jesus te abençoe muito, hoje, sempre e eternamente. O único propósito nosso nessa vida é expressar a glória de Deus. Amém?